Galera, nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês por que lá no passado, quando eu comecei a pensar na minha previdência, em uma aposentadoria no futuro, eu decidi não seguir pela linha da previdência privada, mas montar minha própria previdência através da Bolsa de Valores. Para que você entenda essa decisão, eu quero primeiro contar uma historinha para você. Lá atrás, quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu trabalhei com uma pessoa, o seu Carlos. O seu Carlos era uma pessoa fantástica, cara, e com ele eu aprendi muitas coisas e uma delas foi em relação à previdência. Então, muito da previdência que eu conquistei hoje na Bolsa de Valores eu devo também ao seu Carlos. O seu Carlos, ele era um comissário de voo e ele tinha uma escola de aviação na qual eu trabalhava para ele lá, eu dava aula na escola dele, né? Para quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu sou piloto de avião também, além de ser um educador financeiro, né? E eu dei aula na escola dele e, cara, a gente conversava sobre muitas coisas. O seu Carlos era uma pessoa totalmente viajada. Ele era um chefe de comissários de voos internacionais da Varig, né? Então, cara, ele é um cara que falava um punhado de línguas, conhecia o mundo. Quando ele puxava os álbuns de foto, era maravilhoso, assim, ele tinha fotos nos 4 cantos do mundo, vários países, muita história para contar. E esse cara viveu, assim, anos muito bons na vida dele, na época que ele era chefe de comissários da Varig, porque naquela época era muito caro voar. E quem fazia um voo internacional de primeira classe, que ele era chefe de comissários da primeira classe, né? Então, assim, a galera tinha muito dinheiro. E era uma responsabilidade muito grande você ser comissário de voo, né, naquela época, para esse nível, né, de cliente. Imagina ele como chefe de comissário. Então ele tinha um salário muito bom e ele falava disso. Vivia muito bem. Como o seu Carlos sabia que a aposentadoria pelo INSS não iria suprir as necessidades que ele tinha, né, o padrão de vida que ele levou durante a vida dele, ele começou a pensar em outro tipo de previdência. E na época, quem é do meio ou mais antigo aí lembra que a Varig ela tinha um fundo de pensão, que é uma espécie de previdência privada, né? Que era, se eu não me engano, era o Aeros, tá? E aí a coisa foi indo, né? E ele passou anos da vida dele lá trabalhando e acumulando patrimônio dentro da Aeros, né? Para poder se aposentar lá no futuro. E o fato, cara, é que quem já conhece essa história sabe que a Varig quebrou e também quebrou, né, o fundo de pensão lá. E todos aqueles pilotos, comissários de voo, né, todo o pessoal que trabalhava na Varig ali, que fazia essa contribuição com o fundo aéreos, que, cara, o seu Carlos comentou, chegou a comentar comigo assim, que ele teria conseguido manter o padrão de vida dele que ele levava quando ele estava na sua atividade, né? E o fato é que esse fundo não deu mais certo, essa previdência, e o seu Carlos ele foi um militante dessa causa, ele viajava para Brasília, porque depois entrou em, né, isso aí caiu na mão do governo, e foi lá para o Senado, e recuperação judicial, e todo aquele processo ali, que eu não vou entrar nesses detalhes, até porque eu não conheço muito bem ali os pormenores dessa história, conheço mais a história do seu Carlos, que eu estou comentando aqui. Mas ele foi um militante da causa. Ele viajava sempre para Brasília, para reuniões, para militar para tentar reverter essa situação. E gente, o seu Carlos, ele tinha a escola de aviação na qual eu dava aula ali. Por quê? Porque ele não podia parar de trabalhar. E ele foi um senhor que ele trabalhou até o último ano da vida dele. No final da vida dele, a escola já não estava mais dando muito bem, ele não tinha energia para continuar trabalhando, então ele teve que vender apartamento, teve que começar a se desfazer de umas coisas. E cara, me corta o coração assim, porque no final da vida dele, ele estava dormindo em uma das salas da escola, que era tudo que ele tinha para pagar aluguel. Então assim, a escola mal dava para pagar aluguel ali, e ele pagava o aluguel e um pouco que sobrava ele, né, uma sala que sobrava ali, ele dormia ali, cara. Dormia no chão lá da escola. E esse foi o final da vida dele. Porque a previdência dele não deu certo, tá? E aí, um dia, antes de saber de toda essa história, aí a gente volta um pouquinho.
Eu conversando com o seu Carlos, tal, né? Eu falei, pô, seu Carlos, eu estive lá no Banco do Brasil hoje. Na época eu falei isso. Ah, é? Foi fazer o que lá, Leandro? Disse assim, foi ver uma previdência privada pra mim, porque eu não quero depender só do INSS e tal. Isso lá com... Eu devia ter uns 18, 19 anos na época, né? Não quero contar só com a previdência privada, tal, com social, eu quero uma previdência privada. Então eu fui lá no Banco do Brasil. Tem a Brasil Prev lá, né? Daí ele disse, olha, Leandro, é muito boa. É muito boa essa previdência. Mas eu vou te falar uma coisa. Daí ele começou a contar toda essa história. E ele disse, na época que eu comecei a montar a minha previdência, eu pensei exatamente como você. Eu também era mais jovem. E era muito boa a previdência da Varig. E eu apostei todas as minhas fichas nessa previdência. Só que o que aconteceu? Essa previdência quebrou. E o fato que eu tô aqui não consegui me aposentar. E o seu Carlos disse isso pra mim. Ele disse assim, olha, então assim, hoje ela é uma baita de uma previdência. Mas o problema é que as empresas mudam, as empresas evoluem. E talvez daqui a 20 ou 30 anos, que é quando você vai estar começando a pensar em entrar no período de fruição dessa previdência, talvez ela não seja mais boa como é hoje. E talvez até seja boa no período que você começar a entrar em fruição, só que o prazo que você vai ficar recebendo até a sua morte, talvez ela deixe de ser boa. Então, leva isso em consideração, diversifica o que tu vai fazer e de repente estude até outras possibilidades de previdência. E cara, essa mensagem que o seu Carlos deu pra mim, ela foi assim um fator determinante, porque eu tava praticamente fechado. Eu só precisava ir lá assinar. Na época eles me pediram um exame de saúde, eu tinha feito o exame de saúde, só faltava eu levar esse exame de saúde e assinar. Eu simplesmente cancelei. E não fiz mais a minha previdência, mas eu continuei pesquisando, buscando outras formas, até que eu cheguei na Bolsa de Valores e montei a minha previdência. Então hoje, eu não estou aqui querendo dizer que previdência privada é uma coisa ruim. Porém, não é perfeita. Tem seus riscos. E basicamente existem 2 riscos quando a gente fala de previdência privada. Um risco é o risco do fundo da previdência, porque uma previdência privada ela é como se fosse um fundo de investimento, né? E aí tem vários fundos de previdência, tem fundos que investem em ações, tem fundos de renda fixa, tem fundos multimercados, tem vários fundos de previdência. Então ela tem esse risco desse fundo, porque se o gestor não fizer uma boa gestão desse fundo aí, pode não dar bons resultados e você acabar perdendo dinheiro no longo prazo. Só que também tem o risco de crédito da seguradora. Porque, afinal de contas, quando você contrata uma previdência privada, você não é cotista do fundo. Quem é cotista do fundo é a seguradora. Você simplesmente está contratando um seguro, como se fosse um seguro de vida dessa seguradora. E essa seguradora ela tem o seu risco de crédito. Ela pode quebrar. E se essa seguradora quebrar, olha só, se você está no período que se fala de ferimento, período que você ainda está fazendo aportes, é mais tranquilo. Porque você consegue acompanhar, né, como é que está a saúde financeira daquela seguradora. E aí você pede portabilidade do seu plano de previdência para outra seguradora e vai levando. Gestão de risco, é como se você resgatasse seu dinheiro das ações e passasse para outra. Agora, o problema é se você terminou o período de acúmulo e você chegou no período de aposentadoria, aí você vai ter que fazer a cessão do seu patrimônio para essa seguradora e essa seguradora ela vai ficar te pagando ali uma mensalidade, né, por um período determinado, ou um período fixo, ou até a sua morte, né, ou depois da sua morte transfere para sua esposa, enfim. E aí vai de você acordar com a seguradora qual vai ser o tipo de benefício. Mas o fato é que se durante o período de benefício a seguradora quebra, não tem mais como te pagar. Não tem a quem recorrer, pode virar um caso aí que vá para a justiça, extrajudicial aí, né, como aconteceu aí com o fundo da Eros, tá? E aí você perde tudo. Então, veja que todo investimento que a gente faz, a gente tem que considerar risco e retorno.
Eu sempre considero isso. E quando eu coloquei na balança risco e retorno, eu decidi não ter previdência privada. E aí muitas pessoas me perguntam aqui, eu vou até compartilhar a planilha que eu tenho para simular isso, para você fazer a análise do seu caso. As pessoas me perguntam, Leandro, mas o problema é que eu tenho uma renda tributável muito alta. E se eu investir lá num PGBL, por exemplo, eu consigo abater até 12% da minha renda tributável. Então eu devo fazer isso, Leandro, para compensar? Vamos fazer uma simulação aqui. Eu quero trabalhar alguns pontos com você e fica tranquilo, porque no final eu vou compartilhar essa tabela aqui com vocês, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma planilha que eu desenvolvi para os nossos alunos aqui do curso, mas que eu vou disponibilizar para vocês também, que é justamente para você fazer a análise do seu caso. Então, olha só, eu vou fazer uma simulação. Imagine uma pessoa aqui, ó, que ela recebe, como sempre as minhas planilhas, você só pode alterar as células amarelas, tá? São para alterações de dados da planilha. Então, olha só, eu vou imaginar uma pessoa aqui que recebe 50 mil reais por ano de renda tributável, né? A minha planilha já identificou, com base nessa tabela aqui, que uma pessoa dessa teria que pagar 22,5% de imposto, tá? O total de impostos 11.250, só que daí ela tem impostos a deduzir, ela pagaria 3.600 reais de impostos, beleza? Aí, como você vai... Se você optar pela declaração de imposto de renda completa, você pode fazer essas deduções aqui, né? Então, alguns exemplos de deduções. Previdência Social, eu lancei um exemplo aqui, ó, 2.000, dependentes 2.000, instrução coloquei 3.000, despesa médica 2.000, mais 1.500 de outros aqui. Como eu fiz essas deduções aqui, eu tenho uma nova base de cálculo aqui. A base de cálculo caiu para 39.500, então já caiu para 15% de imposto de renda, tal, dedução deu 1.667,43 de imposto de renda para pagar nesse caso aqui, beleza? E aí vamos avançando um pouquinho mais. A gente pode até 12% abater com o PGBL da base de cálculo. Qual é a base de cálculo? 50 mil reais. Então 50 mil, 12% dá 6 mil. Eu posso pegar 6 mil dessa minha base de cálculo, se eu faço a declaração completa, tá? E jogar num PGBL. E aí o que vai acontecer? Base de cálculo nova vai para 33.500, caiu para 7,5, o meu imposto de renda deu tanto, tenho o imposto a deduzir, o imposto final ficou R$ 798 reais. Quanto que eu economizei aqui? Olha só, isso aqui começa a entrar num fator importante para você decidir se vai para a Previdência ou se vai para a Bolsa de Valores. Quanto que eu economizei ao optar pela declaração completa e por um PGBL? Eu economizei R$ 868,51. Guarda esse número que nós vamos usar na outra parte da tabela daqui a pouquinho, tá? Agora, olha só, eu tenho também a opção de fazer declaração simplificada, né? Porque a declaração simplificada eu já bato direto 20% da minha base de cálculo do imposto de renda, tá? Com um limite de 16.754. Tudo isso a planilha calcula, não precisa nem se preocupar com nada, tá aqui, ó. E aí ela foi lá para a base de cálculo para 40 mil, né? Bateu 10 mil, que é 20% de 50 mil, dá 10 mil. Caiu para 40 mil, deu 15% de imposto de renda, imposto a deduzir, deu 1.742. Então nós temos aqui, nesse perfil, veja que cada caso é um caso. Às vezes eu vejo pessoas dizer, mas previdência privada é bom. Depende, pode ser para um ou para não. Para um pode ser, para outro não. E qual tipo de previdência? Tem PGBL, tem VGBL. Tem declaração de imposto de renda simplificada, tem completa. Se você escolhe previdência privada, tem o imposto de renda progressivo e regressivo. Então, são várias variáveis. E por isso que eu fiz essa planilha aqui, que ela, de acordo com o seu perfil, ela vai achar o melhor caso para você, tá? E aí tá aqui, ó. Na simplificada pagaria 1.740 de imposto de renda, na completa 1.667 e na completa, utilizando a possibilidade de abater imposto de renda com o PGBL, pagaria só R$ 798 reais de imposto de renda, que gerou uma economia aqui de 868. Beleza. Tudo isso aqui foi para nós identificar o perfil da pessoa. Agora eu vou lá em simulação para a gente comparar e eu quero que você entenda aqui por que eu, por exemplo, optei por Bolsa de Valores. Olha só. Aqui então eu tenho, primeiro, prazo em anos. Quantos anos nós vamos ficar investindo nessa previdência aqui? E eu vou comparar com o mesmo investimento em Bolsa de Valores nas duas previdências. 10 anos. Esse é meu prazo aqui, tá? Depois eu vou brincar um pouquinho com os valores para você ver a alteração. Então o que acontece aqui? Olha só. Base de cálculo. No PGBL, né? 50 mil, peguei 6 mil. O que eu tive de economia? 868. Beleza. Custo de carregamento. Vou colocar zero aqui, mas tem previdência que vai ter custo de carregamento, aí você pode lançar aqui. O retorno anual líquido. Quanto que essa previdência está gerando historicamente aí, né? Eu coloquei 12%.
Ah, Leandro, essa que eu estou investindo aqui é mais conservadora, ela gera 10%. Um exemplo aqui. Beleza. Então, no final do período de 10 anos, você vai ter 99 mil reais acumulado. Eu vou considerar não período de benefício, eu vou considerar um resgate aqui para a gente conseguir comparar com a Bolsa de Valores, tá? Beleza, 99 mil. Isso aqui você vai resgatar, tem custo de saída? Algumas tem, outras não tem, você tem que ver isso, tá? Nesse caso eu vou deixar zerado aqui, vai dar isso mesmo para resgatar. Então vamos lá. E aqui eu tenho o imposto. Qual imposto você escolheu na hora de fazer? Foi progressivo ou regressivo? Eu não vou entrar nos detalhes aqui de como que isso funciona, mas é importante que você saiba a diferença. Se for no progressivo, no final você vai ter 89, vai pagar 10% de imposto, né? No final vai ter 89.900 de líquido para você resgatar. Se for no progressivo, vai pagar 15% de imposto de renda nessa simulação, e aí no final vai ter 84.942. Beleza. Aí nós temos aqui no lado o VGBL, que já é um outro modelo de declaração. Mesma coisa, botei, vai indo, vai avançando, o mesmo princípio. No final você teria 82 ou 80, tá? E aqui o rendimento está comparando com aqui, ó, já puxou o mesmo rendimento. Agora aqui eu coloquei bolsa, que é o meu caso. Eu optei pela bolsa e muito por conta dessa planilha aqui também, que na época eu não fiz essa planilha, fiz agora recentemente, né? Mas eu calculei tudo isso aqui que vocês estão vendo na unha na época, tá? Então vamos lá. Isso lá em 2013, que foi quando eu comecei a montar minha carteira previdenciária de investimentos na Bolsa de Valores, tá? Que hoje eu já estou aposentado por essa carteira, né? Continuo trabalhando, mas se eu quiser eu paro de trabalhar a qualquer momento e essa carteira paga minhas contas, tá? Então vamos lá. O aporte. Por que eu considerei aqui no VGBL e na Bolsa um aporte de 5.131? Porque o VGBL e a Bolsa, ela não me gera uma economia de imposto de renda. Por quê? Porque eu não posso usar esse valor que eu estou aportando para abater da minha base tributária, certo? Da minha base de cálculo do imposto de renda lá. O VGBL eu posso. E como eu usei no VGBL, eu economizei R$ 868. Então, olha só, eu coloquei R$ 6.000 por mês no VGBL, mas só que eu economizei 868. É como, ó, beleza, eu boto 6.000, o VG me devolve 868. Então, qual que é essa diferença? 5.131. Como eu não tenho nada me devolvendo aliás, o PG me devolve, né? O VG não me devolve nada, a bolsa não me devolve nada. Então, o que me sobra para investir num VG ou na bolsa é 5.131, que é justamente essa diferença desses dois carinhas aqui, dos 6.000 menos o que o PG está me devolvendo, beleza? E aqui eu faço uma simulação precisa. E aí, diante disso tudo, o que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, que o retorno líquido anual que eu consegui na bolsa é 10%. Aqui a gente comparou, mesmo retorno, tudo igual, mesmo aporte, mesmo retorno, mesmo tempo, tudo igual. O que acontece, gente? Olha lá, ó. Num PGBL regressivo, é o que ganhou, deu sinal verde aqui. Vou ter 89 mil. Um PG progressivo teria menos, aqui ó. Aí depois deu 82, 80 e na bolsa deu 85. Vamos fazer uma simulação, mas primeiro aqui a gente para e eu quero fazer um exercício com você. Gente, você tem que aprender que não existe almoço grátis. Quanto maior o risco que você corre, maior o retorno que você deve ter. O que você deve considerar nesse ponto aqui? A gente considerando todos os percentuais iguais, comparar riscos. Por quê? Percentual está igual. Se eu for decidir fazer meu investimento somente por percentuais de retorno, eu já escolheria de cara aqui um PGBL. Agora, eu tenho que comparar riscos. Vamos lá. Quais são os riscos que eu tenho na bolsa? O risco de uma empresa na qual eu invisto não dá muito certo, porém eu posso fazer uma gestão com isso. Eu vou acompanhando. É o que a gente faz aqui, é o que eu ensino os alunos da Estratégia 500 Prazas. A gente vai acompanhando o resultado das empresas para ou comprar mais ou comprar menos, vai fazendo aquele ajuste conforme necessário. A gente vai levando a nossa carteira, observando o risco de tempos em tempos, certo? E eu estou aí fazendo gestão da minha carteira há mais de 10 anos, estou super seguro com ela. Se eu faço isso através de uma previdência privada, primeiro, é um gestor que vai estar fazendo isso para mim, então eu vou ter que delegar o risco para esse camarada, que é o gestor, e ainda tem o lance que eu estou falando do risco da seguradora quebrar. E se a seguradora quebrar, ela leva embora o teu dinheiro e não devolve mais. Então tem esse risco. E você tem que ter essa consideração. Não tem proteção lá do FGC, por exemplo, como uma renda fixa, tá? Então,
Diante disso aqui, eu já pensaria, o que vale mais? Eu concentrar o meu dinheiro em uma seguradora, uma previdência PGBL, para ter 89 mil reais, né, no final do período, ou 90 mil reais, certo? Correndo o risco de crédito dessa instituição, ou eu mesmo faço essa gestão de risco com as ações, consigo ir acompanhando bem mais de perto o risco, para no final ter 85. Agora, aqui eu só estou falando de gestão de risco, comparei os mesmos rendimentos. Porém, se você acha que você consegue, investindo por conta na Bolsa de Valores, um retorno um pouco melhor do que você conseguiria líquido lá com a sua previdência privada, joga isso na simulação. Por exemplo, na Bolsa de Valores eu consigo 11%. Pronto. 1% de prêmio já me jogou na frente. Tá? Então, isso aqui, galera, é o que acontece comigo. Eu vejo que eu me sinto mais seguro investindo na Bolsa de Valores do que através de uma previdência privada. Esse já é um primeiro ponto. Eu precisaria de um prêmio para investir na previdência privada. E eu observo que no longo prazo eu consigo na minha carteira pessoal um retorno melhor na Bolsa de Valores do que eu conseguiria com a previdência. E eu não preciso de muito. Eu estou falando de 1%. A previdência me paga 10, eu consigo 11 aqui. Pronto. Já me joga na frente aqui a Bolsa. Faz ser mais vantagem. Eu posso mudar isso aqui, né? Vamos imaginar que você tem um salário melhor aí, você ganha 100 mil reais. Cara, 100 mil reais já vai mudar tudo aqui, né? Porque olha só, você teria aí uma economia de imposto ao investir no PGBL de 3.300 reais, tá? Aqui seriam os impostos finais, né? Na simplificada daria um imposto de 12.460. Na completa, um imposto de 4.180. Veja que nesse caso aqui, praticamente já compensa, se você não for fazer previdência, PGBL, VGBL ali, né? Compensa você declarar pela simplificada, né? É isso, pela simplificada você pagaria 12.460, pela completa 4.180. Agora, se você faz pela completa e, nesse caso, você pode investir num PGBL para bater os 12%, daria 10.880, tá? Então, 10.880, comparando lá, né, com o caso você não investisse, vai dar 3.300 de economia. Vamos ver como é que ficou as simulações aqui. Ó, nesse caso aqui, ó, o PGBL ganhou da Bolsa, tá? Foi lá para 179. Aí entra, mais uma vez, questão, gestão de risco. Quanto que eu precisaria ter na Bolsa? Se o PGBL está me pagando, o VGBL estão me pagando 10, se eu tiver 12 na Bolsa, ainda tá pau a pau, né? 179 para 160. Se eu tiver 13% na Bolsa, tá? 13%, pau a pau, a briga tá grande, ó. Se eu tiver 14% aqui na Bolsa, aí a Bolsa ganha. Então, tá vendo? Nesse caso aqui, eu preciso de um prêmio de 4%. Eu tenho que olhar e dizer, não, a Previdência está me pagando 10, mas eu consigo 14 na Bolsa. Se você realmente consegue essa diferença, e aí você levou em consideração também o risco, a Bolsa compensou. Agora, não, Leandro, eu consigo 13% na Bolsa. Aí a Bolsa está perdendo, né? Eu tenho 180 líquido no final, num PGBL regressivo, e eu tenho 169 mil aqui na Bolsa. Aí a gente compara riscos. Não, mas eu acho que a Bolsa me dá mais segurança. Então, vale a pena abrir mão de 10 mil aqui por conta dessa segurança? Se para você vale, vai de Bolsa. Beleza? Outra coisa, prazo. Vamos dizer que a gente está falando de 20 anos. Olha a diferença que dá aqui. A Bolsa ganhou disparado, né? Se eu baixo isso aqui para 12, ainda assim a Bolsa está na frente. Prazo maior começa a fazer diferença no negócio. Então, enfim, gente, faz a tua simulação, tá? Tá aqui, eu vou liberar essa planilha, eu vou deixar o link aqui na descrição, clica em planilhas ali, só vai ter que colocar o seu e-mail, o seu nome ali, e aí você recebe essa planilha aí para fazer essa simulação. Mas baseado nesses cálculos aqui, e aquilo que eu sempre falo para vocês, não existe a melhor carteira. Existe a carteira perfeita para o seu objetivo. Para mim, de acordo com a minha base tributável, como eu tenho empresa e uma boa parte eu já recebo não sendo tributável, né? Porque já recebo como dividendos da minha empresa, ou como, né, retirada de lucro ali, que é a mesma coisa que dividendos. Então eu já não pago imposto. A minha base tributária, ela não é autossuficiente para compensar ou fazer uma previdência privada. E aí tem essas questões dos riscos que eu coloquei. Então, para mim, o melhor caso é investir na Bolsa, por isso que eu me aposentei através da Bolsa de Valores.
E lembrando, né, que se você quiser... Ah, Leandro, mas como é que faz para se aposentar através da Bolsa de Valores? Eu ensino isso aqui no curso, tem o curso de Estratégia 500 Pratas, que você vai aprender isso de forma completa a fazer sozinho. Tem a nossa comunidade, também tem uma consultoria que eu posso te ajudar aí a te colocar no caminho do conhecimento, tá? E aqui o curso por dentro, né? Então são 15 módulos aqui, onde você aprende toda essa parte de estratégia, como montar uma carteira, estratégias de investimento, estratégia 500 pratas, que é a minha estratégia de montar uma carteira previdenciária na Bolsa de Valores, renda fixa, fundos imobiliários, todas as classes que nós vamos investir para montar essa carteira, investimentos no exterior, a parte de imposto de renda, como é que você vai controlar isso, cara, completo. Você não vai precisar dizer, ah, beleza, eu fiz o curso do Leandro, agora eu preciso ir lá buscar... Não precisa fazer mais nada. O curso está completo. Tudo que eu preciso para montar minha carteira previdenciária, gerenciar minha carteira previdenciária, eu ensinei vocês aqui nesse curso. Então, os links ficam sempre na descrição. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula. Fui.